fizesse uma avaliação do desempenho do São Paulo. E o que é que mais te frustra hoje no desempenho coletivo que você entende que precisa corrigir o mais rápido possível, com urgência? A avaliação do jogo, nós começamos bem o jogo, muito bem, né? No campo do adversário, a gente sabe que o Bahia fecha bem. Eles têm 3 volantes que ocupam bem o setor do meio campo, os pontas voltam com os laterais bem atrás, né? Fazendo dupla com os laterais. Jogam numa zona bem baixa, o que dificulta para você o trabalho de bola, e a gente trabalhou muito a bola. Lógico que faz falta uma referência, um pivô muitas vezes, para que você possa ter essa bola tabelada rápida, né? A gente tem jogadores que flutuam bem e buscar o jogo a todo momento. Eu acho que o São Paulo não fez uma má partida, ele fez uma boa partida até o terço final. Ali nós pecamos naquele famoso último passe, a gente pecou na finalização, que o goleiro do adversário pegou bem, que ela deu na trave, mas é um jogo complicado, que um adversário que joga no teu erro. Como jogou domingo, teve uma chance quando a gente saiu jogando numa bola errada, hoje mais uma vez, e hoje acabou que esse erro nosso resultou no gol do adversário, né? A gente saiu jogando errado e depois a gente foi tirar para fora, bateu um no outro, acabou fazendo o gol. Nós tivemos chances claras também, até mais clara do que essa própria que o Elber fez o gol, e não conseguimos converter, né? É o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos que a gente sai atrás. Então, o que frustra para a gente é o resultado, acima de tudo, num jogo em que você não jogou mal. Você tem que se expor a alguns contra-ataques, que é natural do jogo, mas até o gol que a gente tomou não foi de um contra-ataque. Porque seria se a gente estivesse atacando e o adversário foi de um erro de saída de bola. E aí nos pegou desprevenido e infelizmente aconteceu o gol. Agora, Cuca, o Hudson e o Hernanes não atuaram, né? O Antony começou na reserva. A impressão que ficou para o torcedor é que a prioridade do São Paulo seria o brasileiro, e hoje jogou com um time mesclado, digamos assim. Foi a questão da fisiologia que te passou para que você não aproveitasse os jogadores, ou realmente foi uma opção? Não. Eu entrei com o melhor São Paulo que eu podia. Lógico que o torcedor ele não sabe tudo o que ocorre. Lógico que a gente trabalha com treinos fechados e vem para um jogo, ele vê a falta do Hudson. O Hudson está com dor nos 2 posteriores. Vamos para o jogo, Hudson, não dá, professor. Hernanes, não dá, professor. Antony, estou muito cansado. Então você não tem como você pôr esses jogadores jogar se eles não estão na condição ideal. Mas teve 2 semanas para trabalhar, mas não recuperaram de domingo. Tem uma sequência de 17 jogos que o menino joga sem sair substituído. O Reinaldo, da mesma forma. Então não se trata de você priorizar a competição. Lógico que eu quero passar na Copa do Brasil. Jamais iria preservar algum jogador sem uma necessidade. A necessidade foi da fisiologia, da preparação física, que trazem para nós os argumentos, traz para nós um relatório que o jogador não está em condição de jogar. Não tem como você pôr o Hernanes, sentiu uma lesão, né? Então não se trata de ter posto time alternativo. Nós pusemos o melhor que a gente pôde e o time jogou bem. Se a gente for analisar jogo, propósito de jogo, 70%, sei lá, de posse de bola no campo de ataque do adversário, dando poucos contra-ataque, exceção no finalzinho do jogo, que um pouquinho desarticulou. Vai fazer o quê? Se entra uma bola antes, você acaba fazendo, quem sabe, o segundo, que o Bahia teria que mudar a postura. Infelizmente não aconteceu. Cuca, claramente aqui é um time em formação, e você disse que ainda precisa ter uma referência lá na área e tudo mais. Que tipo de expectativa o São Paulo passa para o torcedor, principalmente em Copa do Brasil e no Brasileirão? O São Paulo está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro e está com uma derrota de 1-0 na Copa do Brasil. A gente tem que ter muita calma também, sabe? Não fazer os jogadores perderem a confiança, que isso é a principal derrota que pode existir. Então eu prefiro assumir a responsabilidade e deixar eles, que, lógico, que com a dor de uma derrota, como a gente falou agora, mas que domingo tem jogo e quarta-feira que vem tem jogo.
E depende só de nós para a gente retomar o caminho das vitórias. Não está encaixado ainda, a gente não está fazendo os gols que uma equipe tem que fazer. A gente cria 10, 12, 15 chances e está com dificuldade de fazer o gol. E isso vai se ajustando no decorrer do campeonato. O São Paulo tem 15 jogadores que jogaram no máximo 20 partidas no São Paulo. Se você pegar outras equipes que já estão canchadas, tem meia dúzia, 8 jogadores que jogaram 100 partidas. Então, tem jogadores que jogaram 4, 5 jogos, as coisas vão evoluir, né? É o natural. E os encaixes vão acontecer também, as carências que se tem também vão acontecer. Agora, hoje não foi uma partida mal jogada. E vocês viram, foi uma partida dentro da condição que o Bahia te limita, marcação bem baixa e a marcação forte que eles fazem, foi bem trabalhado, bem jogado, faltou o final. Infelizmente não foi o suficiente. Cuca, e você já tem uma ideia do que você citou aí, o jogo do fim de semana, um clássico importante, né? O São Paulo nunca venceu lá na Arena, né? Agora, quarta-feira é um jogo mata-mata decisivo, um torneio que dá dinheiro, que dá prestígio, né? E que o São Paulo também nunca conquistou. Você vai continuar poupando jogadores, vai voltar com esses jogadores se você puder? Qual que é a tua estratégia? Mas é que nem eu falei agora, né? Não é eu que vou continuar poupando jogadores. Eu não poupo ninguém. Eu escalo o que eu tenho. Eu tenho um departamento fisiológico, um departamento físico e médico que te deixam. Eu não tenho como pôr um jogador que não está em condição de jogo. Isso é uma coisa óbvia. Então não se trata de eu preservar o jogador. Se eu pudesse contar com eles todo dia, eu contaria. Ô Cuca, aqui à sua direita, você tem na sua cabeça, a gente viu o São Paulo nos últimos jogos com alguns esquemas diferentes. Hoje tinha, por exemplo, o Igor Gomes, em outros jogos o time jogou com 3 volantes. Você tem na tua cabeça aquele esquema que é o ideal para tirar o melhor desses jogadores que você tem à disposição hoje? Hoje nós jogamos com o Igor Gomes, com o Everton, com os 2 atacantes, que foram os mesmos que jogaram lá em Goiânia, da mesma forma, com os 2 volantes por trás. Então, se você muda um nome ou outro, mas o esquema era o mesmo, praticamente. Pode dar uma fechadinha um pouco mais no meia, para espetar bem os laterais, igual foi feito no primeiro tempo, depois abre as pontas, os laterais vão estar um pouco mais desgastados. Então, foi a mesma coisa. É que quando não vem o resultado, é natural de virem as críticas, os questionamentos, né, do porquê esse e não aquele, por que não repete o sistema. O jogador, ele se adapta, né? Eles são versáteis, né? A gente não pode ser robotizado. Ainda está faltando mobilidade, movimentação para a gente. Está tendo, ainda está faltando para a gente fugir à marcação. Ô, professor, só para ficar claro, não deu para colocar em campo um time mais forte hoje, então, de acordo com o desgaste dos caras, é isso, né? Eu pus o mais forte que eu pude. Que você a força máxima disponível. Sim, disponível. Né? Agora, qual o tamanho da encrenca que vocês vão encontrar pela frente? Clássico contra o Corinthians, lá onde o São Paulo nunca ganhou, e depois o jogo da volta com o Bahia. É céu ou inferno? Vamos trabalhar, né? A gente não pode fazer terra arrasada em cima de 2 resultados ruins que a gente teve, um empate e uma derrota. Se a gente vier aqui fazer questionamentos que nada presta, aí perde-se a confiança que foi tão difícil pôr nesses meninos. Então a gente vai manter a confiança deles no elenco. Por que a gente não pode ganhar domingo lá? É um jogo. Vamos preparar bem, vamos fazer o melhor, quem sabe. Cuca, boa noite. Boa noite. Um dos melhores jogadores do São Paulo hoje é o Alexandre Pato, que mais buscou bola na trave, uma boa finalização com defesa do Douglas. Visando já o próximo jogo contra o Corinthians, como você acha que o Pato, se jogar, pode se comportar no domingo na Arena do Rival, o primeiro confronto dele contra o Corinthians, defendendo a camisa de São Paulo? Então, vamos esperar. Ele jogou uma partida de 90 minutos, foi a primeira, depois de quantos meses que ele estava parado. Provavelmente amanhã vem a consequência. Então, vamos esperar. Primeiro a gente vê o que a gente vai ter, para depois ver de que forma escalar. Cuca, pelas suas declarações, me parece que você gostou mais do time hoje do que no domingo, né? Uhum. Queria saber se esse é um time mais próximo do que você considera o ideal
E quais foram as diferenças sensíveis que você notou de uma partida para outra para achar a de hoje melhor, mesmo com o resultado que acabou sendo Eu achei pior? melhor, foi bem mais jogado, foi tabelado, buscado por dentro, por fora, teve coragem o time. Está faltando o final, buscar uma diagonal curta, uma tabela, uma referência que a gente tenha, como teve no final e nós demos a bola na trave. Então está se buscando as alternativas que a gente tem. Eu não posso hoje falar que o time jogou mal, que não teve predisposição, que não teve sistema. Nós fizemos uma boa partida, mas um adversário complicado que marca muito bem, uma linha de defesa baixa que dificulta, né, o trabalho da gente que não tem aquela referência, e às vezes é preciso num jogo assim você ter esse tipo de comportamento, porque ele te tira a velocidade, esse tipo de marcação.